Boa noite a todos, queridos irmãos. Que Jesus abençoe a gente em mais este momento de reflexão, sobre os ensinamentos que o Evangelho nos traz. E hoje a gente vai falar, para finalizar, o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, sobre o item 6, a caridade segundo o apóstolo Paulo. Vocês fiquem à vontade para ler lá, tá? No item 6, o que nos diz. Eu vou ler da Bíblia, tá? Dessa tradução que eu possuo, é o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreveu aos Coríntios. Começa no item 13, né? No capítulo 13. E diz assim: Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver caridade, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tiver caridade, eu nada seria. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, sacrifício. Mas, se eu não tiver caridade, isso não me adiantaria nada. A caridade é paciente e bondosa. A caridade não é ciumenta, nem orgulhosa, nem vaidosa. A caridade não é grosseira, nem egoísta. Não fica irritada, nem guarda mágoas. A caridade não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. A caridade nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. A caridade é eterna. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos limpo e claro, face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Essa tradução da Bíblia é a que eu tenho e eu gosto muito dela. A gente vai ver por aí, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor, né? A caridade não vem escrito como caridade, sim como amor. A gente precisa só entender uma coisa. Lembremos que amor é uma palavra que abrange muitas coisas. E na falta de tradução, na hora de passar, de transcrever os textos bíblicos, amor foi usado para muitas coisas. Lembra aquele trecho do Evangelho, amai os vossos inimigos? E a gente aprendeu que a tradução é um pouco equivocada, porque o amar, não é ter afeição como a gente tem por um amigo, por uma pessoa amada, mas é não desejar ódio, não desejar rancor, não ter desejo de vingança, né? Então, da mesma forma aqui, em algumas traduções a gente vai encontrar a palavra amor e a palavra, em outras traduções, a palavra caridade, tá? Isso é porque, por falta de palavras equivalentes, né? No processo de tradução, eles colocam amor porque tem muitos significados, abrangem muitas coisas. Mas quando a gente analisa a mensagem como um todo, a gente está falando que Paulo, a gente está vendo que Paulo está falando de muito do que Jesus ensinou, né? E todas as atitudes, todos os comportamentos, todas as lições que Jesus trouxe sugerem que nós sejamos caridosos, que nós tenhamos comportamentos de caridade. Então, indiferente se você tem uma tradução aí ou está lendo alguma coisa que está dizendo sem amor eu nada seria, ou sem caridade eu nada seria, equivale à mesma coisa, que
A caridade nada mais é do que a maior expressão do amor, porque ela abrange todas as virtudes, como o Evangelho nos diz. Então a gente vai refletir sobre a importância desta caridade no nosso processo de transformação. Muitas vezes dentro da doutrina espírita, a gente vai ouvir que a caridade é necessária para que a gente transforme os nossos sentimentos. E às vezes a gente não tem uma ideia clara de como isso acontece nesse processo. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, eu sou uma pessoa extremamente egoísta, dentro das manifestações do orgulho e do egoísmo. Mas e aí? Eu vou fazer a caridade, né? Eu vou me dispor, principalmente orgulhoso, que vai ter uma dificuldade tremenda. Eu vou me dispor, me rebaixar a fazer a caridade. E de que forma isso vai me beneficiar? De que forma isso vai me ajudar? Porque a doutrina espírita traz isso como uma máxima. Fora da caridade não há salvação. É como se fosse uma regra da doutrina. Fora da caridade não há salvação. E Jesus trouxe lá no Evangelho que é necessário que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É necessário, para atingir o reino dos céus, que nós façamos ao nosso semelhante todo o bem que nós faríamos se eles fossem Jesus. E que nós deixemos de fazer para o nosso semelhante todo o mal que nós deixaríamos se estivéssemos lidando com Jesus. Então, assim, a gente tem que agir com caridade. Então, tanto o Evangelho, quanto a doutrina espírita, quanto o apóstolo Paulo, nessa mensagem, colocam o mesmo tipo de conhecimento e ensinamento. Fora da caridade não há salvação. É necessário que através da caridade a gente alcance o reino dos céus, que é esse estado de espírito, de paz, de plenitude, que a gente alcance a paz e a felicidade aqui ainda na terra, mesmo com toda a dor e sofrimento que a gente tem e tudo mais. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar neste processo, né? Do como isso vai transformar a minha vida. Lembra que a primeira caridade que a gente tem que fazer está na lição de Jesus lá. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a primeira caridade que a gente tem que fazer é conosco. Como assim? Primeira coisa, a gente tem as nossas dificuldades, ninguém vai na casa espírita ou na igreja à toa, a gente geralmente está passando por algum perrengue, porque se a gente não está, a gente vai levando a nossa vida do jeito que a gente quer. E aí de repente a gente começa a esbarrar em alguma coisa que traz dor e sofrimento. E aí a gente vai em busca de luz. E essa luz tem a função de conduzir a nós para dentro de nós mesmos. Porque a gente sempre vai achar em nós alguma coisa que causa o nosso próprio sofrimento. Então assim, como o cego não conduz cego, como o manco não conduz manco, é necessário que a gente tenha condição de fazer caridade para os outros para se colocar à disposição disso. Então, primeiro a gente tem que cuidar da gente. A gente pode analisar vários tipos de comportamentos ou de sentimentos em nós. Então, de repente, eu vou me recolher para dentro de mim mesmo, né? Primeiro passo. E tentar buscar em mim. Será que tem alguma coisa em mim que é a causa da minha dor, do meu sofrimento, dos meus problemas? E aí, dentro dessa busca interior, eu posso acabar achando uma pessoa extremamente ciumenta, possessiva, insegura, entendeu? Leviana nas minhas palavras, maledicente, fala tudo com um quesinho de maldade, né? Que julga sem conhecimento real dos fatos e acaba cometendo alguns equívocos, que espalha situações que não são verdadeiras, que se alimenta do cuidar da vida do outro enquanto eu deveria estar cuidando da minha própria vida, do meu próprio destino, do meu próprio futuro, né? Eu posso encontrar uma pessoa extremamente intolerante, nervosa, impaciente, ansiosa. Eu posso me ver uma pessoa extremamente ambiciosa, de repente invejosa, que deseja ter aquilo que os outros têm, impaciente ou muito ansiosa, coisa que tira a paz da gente é impaciência e ansiedade. Isso tira a paz da gente para dedéu, né? Posso me ver como uma pessoa que não perdoa, né? Que se magoa, que se ressente de forma muito fácil e profunda, que já logo mata a pessoa no coração, no pensamento, que exclui totalmente qualquer chance de possibilidade de perdão, de desculpa, de reconciliação e etc. E na pior das hipóteses, uma pessoa que deseja se vingar. Então, assim, neste mergulho para dentro de nós mesmos, sobre o porquê eu estou sofrendo com esta situação, porque eu tenho que passar por isso e etc., eu vou encontrar em mim alguma coisa que não é boa,
que vem de mim, que está em mim e que faz com que eu sofra. E isso a gente só vai conseguir enxergar quando a gente busca conhecimento. A gente precisa do conhecimento de por que as coisas acontecem. Por que a gente tem que passar pelas situações? Por que a gente possa estar passando por isso ou aquilo? Por que a gente age assim ou de outra forma? Porque a partir do conhecimento a gente alcança o entendimento. A gente sabe por que as coisas acontecem, a gente sabe porque a gente age da forma que age, porque as pessoas agem da forma que agem, porque as coisas acontecem na nossa vida da forma que acontecem. Tem coisas que a gente acaba vendo que nós provocamos e outras que a gente não teve escolha, que a gente não tinha como fugir. E o porquê de tudo isso? E a partir do momento que a gente vai buscar conhecimento, alcança o entendimento, dentro dessa avaliação nossa, a gente começa a enxergar tudo o que acontece, por que acontece na nossa vida, a gente abre um campo enorme de ação para melhorar a nossa situação. Nasce daí a fé, porque a partir do momento que a gente adquire esse saber das coisas, a gente acredita nisso, porque convence o nosso espírito, responde às nossas dúvidas e às nossas perguntas. E a partir do momento que a gente tem fé, a gente tem esse crer, nesse saber que a gente adquiriu, a fé nada mais é do que o acreditar no conhecimento que a gente possui, né? Então, a partir do momento que eu tenho esse saber e creio nesse saber que isso é bom, que isso vai ajudar, que isso vai fazer diferença na minha vida, eu passo a viver isso no meu dia a dia. Quando eu começo a me recuperar, porque na maior parte das vezes que a gente faz essa autoavaliação, a gente enxerga que nós somos doentes espirituais, como todos à nossa volta, então a gente passa a tratar da gente. E quando a gente estiver em pé, a gente vai poder transformar e deixar os outros em pé também. Isso, não estou falando que a gente precisa ser santo, estar curado de tudo, não fazer mais nada errado, não é nada disso. É só esse primeiro passo de se identificar e buscar os meios para alcançar o equilíbrio. Se eu tenho comportamentos, atitudes, vícios, defeitos, eu vou começar a me abster de situações, de lugares, de pessoas, de companhias, né? De programas de TV, de músicas, de tudo aquilo que me desequilibre. E vou buscar, através da disciplina, meios de substituir isso por algo que me traz paz e equilíbrio. A partir do momento que eu estou em paz e equilíbrio, eu já tenho condição de fazer caridade pelo meu semelhante. Não vou salvar ninguém. Quero contribuir com o todo à minha volta. Então a gente parte para o auxílio ao nosso semelhante. E como é que o auxílio ao nosso semelhante transforma estes nossos sentimentos? Vamos analisar assim. Jesus disse, Jesus era Jesus, não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Todo aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Então, mestre, que era o espírito mais elevado, mais evoluído, a autoridade maior, moral, que já caminhou entre nós, que dizia, na linguagem que o povo entendia, o Filho de Deus, ou seja, a maior autoridade entre nós, se colocou como servidor de todos, sem orgulho e sem vaidade nenhuma. Tem que ter uma lição muito profunda nessa atitude de Jesus, desde o seu nascimento simples e da sua vida simples até essa lição que ele nos traz. Então a gente precisa entender o seguinte, quando nós nos colocamos na posição de servir, nós nos igualamos com os outros. Toda aquela postura nossa de maior, de soberba, de eu não nasci para isso, vai embora aos poucos. Por quê? Porque quando eu me coloco na posição de servir e me igualo com o outro, tudo aquilo que eu desejo para mim, eu passo a me dispor a fazer pelo outro. Então assim, se eu quero ser compreendido, se eu quero que as pessoas tenham tolerância com as minhas atitudes, se eu quero ser amado, se eu quero ser perdoado pelos meus erros, se eu não quero ser julgado, porque as pessoas não sabem dos motivos pelos quais eu faço as coisas, ninguém sabe o que eu penso, como eu sinto, né? Tudo o que eu quero para mim, eu passo a ver no outro uma igualdade e o mesmo direito que eu tenho. Então, se eu quero tudo isso para mim, o outro também tem o mesmo direito de querer tudo isso para ele. Então, eu me disponho a ser a parte que vai oferecer para ele aquilo que eu quero para mim. E isso vai trabalhar muito a minha humildade e a minha caridade. Vai me colocar em movimento
dentro da ação, das ações de caridade. Então, assim, se eu quero, né, que a pessoa seja tolerante com meus erros, porque hoje eu sei e compreendo que o que eu faço é porque eu ainda sou um espírito imperfeito e tudo mais, e eu sei que o meu semelhante também é um espírito imperfeito, com esta compreensão, todas as atitudes dessa pessoa contra mim vão ser interpretadas de uma outra forma. Aquilo que me magoaria, que traria para mim ressentimento, que me irritaria e tudo mais, vai ser absorvido de uma forma diferente. Porque Jesus disse, o Espiritismo vem ensinar, as maiores chagas da humanidade, a causa de todo o mal que existe no mundo, de todo o mal que a gente faz e que a gente sofre, são o orgulho e o egoísmo. E a partir do momento que a gente limpa isso do nosso coração, a gente tem mais paz, a gente tem mais alegria, a gente tem mais condição de lidar com as coisas com menor sofrimento. Então é assim que a gente passa a transformar o nosso sentimento. Quando a gente busca, através da caridade, oferecer para o outro aquilo que a gente quer, a gente colhe isso de volta. E quando alguma coisa ruim, que antes tiraria a gente do equilíbrio, vem, a gente interpreta de uma forma diferente porque a nossa forma de ver, de compreender a situação mudou, a gente cresceu, a gente progrediu, a gente evoluiu. E é isso que a caridade vai trazer para nós. Então, às vezes, você começou lá e você vai, que nem o pessoal começa com trabalho de sopa, né? Falando de uma caridade material, de sopa, né? De assistencialismo àquelas criaturas que estão numa situação de rua, por exemplo, né? E a partir dessa atitude, você vai lidar com pessoas que você não conhece, que você nunca viu, e de repente você pode ser surpreendido com uma atitude extremamente orgulhosa, né? A pessoa te retribui ou te trata de uma forma ignorante. Sem compreensão, você ia se irritar, ia falar que o cara não tem o direito, que ele é um ferrado e você está lá tentando ajudar, ele está te tratando mal e ele não merece nada. Com conhecimento e com compreensão, com entendimento melhor da condição de cada um, você vai receber isso sem a maldade e vai lidar de forma diferente com essa situação. Então, tudo na vida muda, o nosso prisma muda sobre tudo. E uma coisa muito importante que está ali na lição final de Paulo, nessa parte da carta dele, é o seguinte: quando eu era menino, eu via como menino, eu ouvia como menino, eu agia como menino porque eu pensava como menino. Hoje eu sou adulto e ajo como adulto. Uma outra coisa que ele fala. O conhecimento que eu tenho hoje é imperfeito e um dia vai ser perfeito. Ou seja, a gente vê as coisas de uma forma e age de uma forma quando a gente é ignorante sobre as coisas, sobre as verdades espirituais, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a conduta moral que nós devemos ter aqui encarnados sobre a Terra. A gente age e vive de uma forma diferente quando a gente não tem conhecimento e entendimento, e a nossa vida muda totalmente quando a gente tem entendimento e conhecimento. E é por isso que as pessoas se transformam a partir do momento que decidem viver os ensinamentos de Jesus com caridade, porque todos eles levam a gente para a humildade e caridade. É só avaliar o Sermão do Monte do Cristo, todas as lições que ele nos trouxe, que constam dentro da sua passagem sobre a terra, tudo nos leva para a caridade e humildade, expressões do amor. Que Jesus abençoe as nossas reflexões, paz e luz a todos. Que assim seja.